Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com a Fernanda Flandoli, que é sócia e diretora executiva do Quebrando o Tabu. Tudo bem, Fernanda? Oi, Renato, tudo bem? Queria que você me contasse um pouco como que você entrou na publicidade. Eu entrei na publicidade no século passado com o Celso Loduca, na Loi Loduca, que depois virou Loduca e que não existe mais. De lá eu fui para B Ferraz, agência de promoção, eventos e ativação e aquela coisa toda do Bazinho Ferraz. E de lá eu fui para a ABC, que é a holding de comunicação de várias, que tem várias agências do Nizam Guanais. E lá você abriu a Rede 106 junto com a Carol Gimenez e com a Suzana Upperbaum. Isso. Nasceu como Hello, que era a primeira agência digital do Grupo ABC, que logo, numa decisão lá deles, todas as agências precisavam se digitalizar. Então, a Hello virou uma das agências que tinha o digital no DNA, que virou a Rede. E aí só Rede, não tinha 106 na época. E virou Rede 106 um ano depois, quando teve uma fusão com a 106 do Serginho Magalhães, que era uma agência que tinha uma especialização em design e varejo. Um combinado engraçado, né? Então vinha assim a gente com um DNA de eventos e eventos e digital, e o Serginho e o Ricardo Almacu com varejo e design. Então ficou uma coisa engraçada e divertida a Rede 106. Na época a gente veio com um modelo que hoje é muito comum, mas que era um modelo que a gente namorava e queria fazer há muito tempo, que era um modelo de rede, chamava Rede por causa disso, onde a ideia era quem reinava absoluto o problema do cliente, a gente fazia todo o trabalho de estratégia, de entendimento, diagnóstico, estratégia, e a gente ia entender qual que era a solução. E a gente montava a rede de profissionais e de serviços e de agências, outras agências, inclusive, necessárias para fazer aquela entrega. E aquilo foi muito legal de fazer, mas muito difícil. Muito difícil porque empresas diferentes têm culturas diferentes, pensamentos diferentes, e a gente não tinha muito pudor em trazer, inclusive, outra agência para o projeto. Assim, que sabe? Hoje é mais comum, né? Até as agências elas têm se unido em algumas situações para ganhar concorrências. Naquela época Sim. Era impossível. Sim, eu lembro que a gente teve um briefing bem desafiador para o Orkut do Google. Era os últimos tempos de Orkut no Brasil e a gente precisava estender isso o máximo possível. E era um desafio que a gente não estava preparado para abraçar aqui, e a gente plugou a Pereira Odell nesse projeto. Aí eu fui para São Francisco, fiquei 45 dias lá, o PJ abraçou o projeto completamente. Montamos uma equipe com estrategistas daqui, tinha até engenheiro no projeto, assim, foi uma coisa bem legal. Vocês não estavam acostumados a trabalhar com mídia, né? Não era o grande objetivo da agência como era das outras agências na época. E logo depois você acabou saindo de lá para ir para uma agência que atende o maior anunciante do país, né? A Casas Sim. Bahia é cliente da Young Rubicon há muito tempo. Sim. Como foi? Como de dar água pro vinho, praticamente. Né? Então, lá na rede, que aí depois virou Rede 106, porque incorporou a 106 do Serginho Magalhães e do Ricardo Almacu, era uma agência que tinha o digital, né, muito central, evento, porque tinha o DNA que vinha da B Ferraz, design, que era um DNA da 106, então era muito natural que a gente não tivesse mídia e compra de mídia, inteligência de mídia central na operação. Mas a gente fazia também, tá? Fazia isso sim. Quando eu fui para a Young, eu fui como VP de Planejamento Estratégico e Novos Negócios na época. Teve muitas concorrências naquele ano, eu liderei esses processos. E eu lembro que quando a Quintela me contratou, a operação de Casas Bahia, ela é fechada, ela é à parte, ela opera, não sei como está hoje, tá? Na época, ela era absolutamente independente, tinha uma
tinha uma ligação, sim, né? Então o branquinho que interfere era no resultado exato, final, né? Exato. Mas... Não, e o branquinho que era o criativo, ele, né? De alguma forma, a operação não é que respondia, mas interagia, sim. Então grandes campanhas sempre eram lideradas pela liderança da Yang. Mas a operação era uma máquina, né? Uma máquina que eles fizeram lá que é genial. Do ponto de vista de negócio, é uma das coisas mais geniais da história da propaganda brasileira, eu acho. Foi um ano de muito resultado. A Yang, eu não me lembro, porque faz tempo, mas a Yang ganhou basicamente todas as concorrências que E por que você participou. A gente tinha estilos muito diferentes. E isso pegou para os dois lados, eu acho. E foi isso. E você sabe que coincidiu, historicamente é engraçado, né? Coincidiu com... Começou a ficar importante para mim enxergar mais significado nos projetos que eu estava envolvida. E começou a me perturbar muito pensar campanhas de venda de seguro, ponto, sabe? Ou de qualquer produto sem que tivesse um impacto estendido, o tal a conversa do legado, do propósito começou a ficar perto de mim, de várias maneiras. O que está meio que na moda das campanhas hoje. Moda não, na onda das campanhas hoje. Você já sentia isso? Eu senti uma vontade, um desejo. Assim, de mudar alguma coisa. De trabalhar de um jeito diferente. E aí você pegou suas coisas e foi morar nos Estados Unidos? Não. Não, eu fui entender como é que eu poderia fazer isso. Eu já estava há muito tempo em propaganda. Eu tenho uma carreira bem... Eu não fui, assim, um planejamento estratégico clássico. Eu era uma empreendedora dentro das agências. A vida inteira eu fui isso. Então, eu lembro que o Celso Loduca, uma vez, a Loduca ganhou a conta da... não posso falar porque é concorrente, meu Deus, mas vou contar. Da AOL, lançamento da AOL no Brasil. E era um projeto gigante, de novo, gigante, mas mais da metade do projeto era ativação, below the line, era não mídia. E aí era importante que a agência tivesse essa área desenvolvida para a agência poder, né, ganhar a conta. E aí... Quando o Celso foi perguntado lá se a gente tinha essa área, e lógico que a gente tem essa área, comandada pela Fernanda Flandre, lógico que temos, exatamente. Nossa diretora. Exatamente. Aí a gente montou a área que na época chamava NAN Advertising Solutions, que era uma área que tinha nas agências Lowe nos Estados Unidos, que era Lowe Loduca, né, no começo. E foi isso. Então, assim, essa coisa de ser empreendedora dentro das agências, fazendo coisas diferentes, sempre foi um pouco parte do meu perfil. Assim, que é uma coisa que hoje é mais comum, né? Nas agências. Ter um departamento que tome conta de tudo isso. Sim. Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E depois agora você foi para os Estados Unidos, ainda não? Então, eu fui. Eu fiquei meio desorientada um tempo, sem saber o que eu ia fazer, né? Se eu voltava para alguma das agências onde eu tinha essa comunhão no jeito de trabalhar. Pensei em, sei lá, se eu volto a trabalhar lá com o Bazinho. Algumas alternativas apareceram, mas eu fiquei sabendo de uma mulher chamada Jaqueline Novogratz, que tem um fundo chamado Acumen, e aí tinha um curso em Nova York de investimento de impacto, e eu fui fazer um curso de 1 mês. Eu nem sei por quê, porque eu não sou investidora nem nada, mas eu achei a conversa dela interessante. E aí me inscrevi, fui lá, fiquei 1 mês. Caiu na propaganda. E falei, como é que eu vou levar isso... Como é que eu incorporo isso na minha vida, né? E aí, quando você termina o curso lá, e eu vi que realmente eu não sou investidora, não era por aí que eu ia, mas eu falei, eu quero conhecer mais sobre isso. E o que eles, na época, indicavam, falei, como faz para eu conhecer os projetos, né, que vocês estão envolvidos, os investimentos, que ela chama de capitalismo paciente.
Então ela falou, Fernanda, você vai ou para o norte da África, ou para a Índia, ou para o Sudeste Asiático, onde tem os projetos bacanas que você pode ir lá conhecer, passar um tempo em cada um. Eu fui para o Sudeste Asiático porque tinha praia também, né? E tinha comida vietnamita, enfim. O Sudeste Asiático me pareceu um lugar menos inóspito para eu ir sozinha. Mais charmoso. Que eu ia na época, porque... O meu marido, na época, me falou assim, olha, quando a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente não tem tempo. Vai agora. Senão eu dou aquele apoio geral com as crianças. E eu fui e fiquei 4 meses. E passando por uma série de organizações. E aí eu ligava, mandava uma cartinha, me apresentava. E que eu quero conhecer essa organização. Porque eu quis conhecer isso que eles chamavam de negócio de impacto. E fui conhecer, e sei lá, porque caí lá e me desconectei do Brasil. E eu tenho certeza que no Brasil devia ter, né, na época, um monte de organizações, iniciativas, oportunidades, mas foi por ali o meu caminho. E aí, quando eu voltei de lá, eu não me encaixei, eu não achava um lugar aqui onde eu podia juntar todo o meu pacote existencial, mais essa nova experiência, essa vontade de enveredar por esse caminho, alguém que fizesse sentido, né? Então, ou eu era hiperqualificada, ou eu não tinha qualificação suficiente. Foi trágico, assim, não achou né? um lugar Porque, assim, acolhedor, imagina, não, acolhedor todos são, né? Mas é assim, olha, você não conhece esse universo. O universo do impacto, hoje eu questiono, inclusive, esse jeito de chamar, porque o que pode ser mais impactante do que gerar emprego, né? Aí, assim... Então, quando vem uma organização muito pequenininha, muito fofa, fazendo um bem danado, mas que, né, tem uma atuação, tem, sei lá, 5 funcionários e consegue atender uma vizinhança, é maravilhoso esse projeto, mas não tem mais impacto do que uma Unilever, que dá milhares e milhares de emprego. E a gente sabe o que, né, a geração de emprego, eu fico pensando que nada é mais impactante do que isso. Porque você impacta as famílias, né? Então, você não está falando só de trabalho. É o dia a dia das famílias mesmo. Você está falando de educação, você está falando de saúde, você está falando de alimentação, você está falando de acesso, que você estando inserido no mercado de trabalho, você tem. Aí, quando eu voltei para cá, eu tive essa coisa de não me acertar, não achar um lugar e descobri também que eu não estava tão preparada assim para não ganhar dinheiro, que na época parecia que era uma coisa que eu precisava abraçar, assim, ó, vai trabalhar, né, nesse universo dos negócios sociais, tem que agora esquece a sua vida de publicitar, né, aquela lenda da publicidade que paga bem e não é uma lenda, é uma realidade, mas assim, comparada com o que é chamado do universo do impacto social, é muito diferente, é um desenho muito diferente. E aí, quando eu estava um pouco desorientada, assim, sem saber muito bem como me encaixar no mercado, passando assim, aquela depressão, quarto escuro, embaixo do edredom, o que eu faço agora? Eu arrumei um trabalho bem legal para uma consultoria de marca, pro Doutor Consulta, que juntava meio que todos os meus mundos, assim, sabe? Né, todo o meu universo de comunicação, de branding, negócio de impacto que o Doutor Consulta é. E fiz um trabalho muito legal para eles de marca, de consultoria de marca, com 2 sócios que também vinham do universo da propaganda, o Cris Sampaio, que hoje dá papelaria Instagram, e o Alex Vendrameto, da Território. E foi demais esse projeto que a gente fez. E logo em seguida, quando eu estava aí preparada aí com informação para seguir adiante nesse universo, aí virando uma consultora mesmo. E nessa época do Doutor Consulta, nem tinha sido lançada a empresa ainda, queria que você explicasse. Ela já estava lançada, estava no momento tinha poucas lojas em São Paulo, estava no momento de... que é uma rede de atendimento. Como ia crescer, de atendimento de consulta médica acessível. Medicina de alta qualidade acessível. Que hoje está espalhada. Sim, a gente está falando de 5 anos atrás, 6 anos atrás, mais ou menos. Comecinho. E eu descobri um tumor, uma doença, assim, não chama de doença. Eu descobri que eu estava com um tumor importante,
dominante, potente na minha vida, e eu precisei parar tudo, estaciona, e precisei tirar o tumor e passar por toda tudo o que se passa quando você descobre um negócio nesse naipe. Tive algumas cirurgias, na real, muitas cirurgias. E fiquei 1 ano fora do ar, cuidando disso. E aí, nesse ano fora do ar, aí foi um ano realmente de aí, né, quando você... uma dessas cirurgias foi bem eu quase morri numa dessas cirurgias. Eu tive sepse, teve um erro, um médico e tal, fiquei na UTI. E aí rolou aquela coisa, né, aquela coisa que não sei se você precisa passar por isso para decidir as coisas com as quais nunca mais na vida você quer trabalhar, e as coisas que você quer percorrer, o que é importante na sua vida. Que bom que isso aconteceu cedo para mim. E aí eu decidi que eu ia perseguir seja lá o que é isso, que é o universo do impacto social. E que tinha que fazer sentido histórico para mim. Tem que envolver comunicação, tem que envolver, enfim. E aí, quando eu fiquei boa, eu encontrei uma amiga, uma sócia, fui fazer um trabalho em Nova York, e lá eu reencontrei uma mulher muito maravilhosa, chamada Kristen Hayden. Ela é uma Ashoka Fellow, que eu estava te contando. Esse fellowship da Ashoka, ele dá um reconhecimento para empreendedores de impacto que estão fazendo um trabalho muito significativo no mundo. Comunidade. É uma comunidade, deve ter uns 3.000 empreendedores escolhidos no mundo, mais ou menos. E ela tinha um projeto maravilhoso que era de educação e empreendedorismo em Seattle, bancada pela Gates Foundation. Ela era completamente desse universo. E ela tinha sido minha melhor amiga quando eu morei em Portland, Oregon, quando eu tinha 16 anos de idade. Foi totalmente uma coincidência. Sabe aquelas... coisas do destino. Nossa, E aí eu falei para ela, eu quero entrar nesse mundo, me ajuda, né? Como é que eu faço? Porque eu não consigo fazer uma conexão do meu mundo com isso. Ela falou, eu te ajudo, mas tem que ser aqui. Né? Tô deixando o Seattle agora, tô indo para fazer um trabalho em São Francisco. Tem uma possibilidade de você fazer uma consultoria em comunicação, e aí eu te apresento para algumas pessoas e vamos. E isso aconteceu. E de novo o PJ na minha vida, né? Que engraçado, eu nunca trabalhei na Pereira Odell, mas o PJ é bem próximo. PJ Pereira, que é sócio e fundador da Pereira Odell, que é uma agência norte-americana, mas que é fundada por um brasileiro, é super famosa lá, já esteve aqui no Brasil durante algum tempo, mas que agora só tem nos Estados Unidos. Isso. Ela tinha uma campanha muito importante para fazer, o projeto chamava Ignite, que é um projeto que é uma ONG, uma organização que estimula, incentiva, equipa meninas a entrarem para a corrida política. É grande nos Estados Unidos e a comunicação era muito solta. Eu liguei pro PJ, falei, PJ é o assunto do momento, mulheres na política. Amigo, me ajuda com isso, vamos fazer um trabalho pro bono. E o PJ embarcou muito, muito nessa conversa. E fez um acordo lá de fazer um trabalho pro bono. E porque eu consegui construir essa ponte, fiz um trabalho de estratégia de comunicação para a Ignite, aí eu fiz um contrato de 1 ano de consultoria em comunicação com essa Ignite, fiquei indo para lá, que implicava eu ir para lá todos os meses, ficar uma semana em São Francisco trabalhando na Ignite. Então, assim, a ideia era aproveitar aquele ano, aproveitar a onda da Hillary para... incentivar. Para catalisar esse assunto, né? Ampliar o assunto sobre participação das mulheres na política. E aí, essas minhas idas... São Francisco é longe de São Paulo, né? E essas minhas idas para lá, assim, ficaram bem puxadas. E aí, eu falei, não dá para vir para cá para fazer só essa consultoria. E aí, com essa minha amiga de infância, e que é uma mulher muito sensacional e muito experiente nesse universo, a gente, inspirada no modelo da Ashoka, todos os mundos se colidindo aí, né, no Acumen, que é um fundo de investimento, a gente criou um fundo de
de early seed investment, investimento seed, eu não sei como é que fala isso. Que é o investimento inicial que você faz, inicial mesmo, antes de ter todas as rodadas de captação que você faz num negócio, num empreendedor. E ela, por ter sido uma, que eles chamam, né, de changemaker da Ashoka, fala que o que ela mais sentiu falta na história dela e o que ela compartilhava com todos os empreendedores lá de muito sucesso e de alto impacto, quando você arruma alguém que acredita na tua visão, que embarca na sua visão e que faz aquele investimento inicial para você imprimir cartolina e colar na tua comunidade, aquilo muda o jogo para o resto da sua existência, uma dose de confiança, o senso de possibilidade que se instaura naquele momento, e assim nasceu a Vision Venture, que era o nosso fundinho de investimento que nasceu sem dinheiro, e para a gente ter dinheiro para poder investir a gente fazia então uma seleção desses empreendedores, e para poder ter dinheiro para isso a gente começou a fazer workshops que passava por todo o processo do empreendedorismo, né? Contava toda a história dela, do que significava ser empreendedora social, e que a gente queria deixar as pessoas acreditando em seus projetos mesmo. E tem uma coisa de autoestima e de confiança. De acreditar que aquilo pode E de ser acreditar possível. que talvez aquilo seja a coisa mais fundamental, o elemento mais fundamental de todos na hora de você decolar com uma ideia, um negócio teu. E a gente queria que a Vision Venture, o Vision Boost, todas as nossas iniciativas tivessem isso no centro, não só com capital, mas com palestra, com workshop, com vivências, com a criação de uma rede, com tudo. Tudo que a gente fazia promovia isso, a questão do senso de possibilidade. Então, as atividades todas eram para essa. E a gente ficava num Impact Hub lá em São Francisco. O Impact Hub é muito legal porque você fica conhecendo e trocando com gente desse universo. E logo o Google Org nos contratou para fazer uma série de debates, workshops lá. Uma pessoa do eBay estava presente, nos contratou, fez um contrato de 3 anos com o eBay para fazer isso com os funcionários de dentro do eBay. Estimular o empreendedorismo e a curiosidade sobre o impacto social, e assim foi indo o Vision Venture. Mas era um projeto que era limitado porque eu precisava voltar para o Brasil o tempo todo, onde morava meu marido, meus filhos, então eu passava uma semana lá, 3 semanas aqui, uma semana lá, 3 semanas aqui. Loucura. Era uma delícia, né? Passei assim uns 2, 3 anos fazendo isso. Era muito gostoso, muito puxado. E um dia eu estava num nível de exaustão, assim, estava tendo um jantar em casa com o Bob Volheim, a Bia Granja e mais um monte de amigos queridos. E eu estava contando para a Bia como eu estava procurando alguma coisa aqui. Para não ficar aquela, né? Eu tinha um high quando eu ia para São Francisco, aí eu usava pouco do meu tempo de volta aqui no Brasil para os meus projetos de lá e ficava 3 semanas esperando aquela semana acontecer. E aí eu falei assim, eu preciso trazer, eu preciso trazer esse estímulo todo intelectual, social, emocional. Era muito bom o trabalho lá. Só que aí chegava aqui, tinha uma barrigada, assim, sabe? E aí comecei a contar para as pessoas que eu estava querendo fazer algum tipo de trabalho aqui, e contei a história para a Bia Granja, que é muito minha amiga. A Bia é sócia fundadora do YouPix, que é uma organização muito central no universo do marketing de influência, cultura de influência. A gente já conversou sobre isso, não sei como é que fala exatamente o que ela faz. E a Bia Granja me contou, eu acho que eu tenho uma pessoa para você. Tem uma pessoa que precisa de você e você precisa dela. E era o Gui Melis, que na época fazia a página de Facebook Quebrando o Tabu. Isso foi há 3 anos, né? Uma página que tinha 6 milhões de seguidores e que basicamente falava sobre assuntos relacionados a direitos humanos, justiça social, liberdades individuais, de um jeito muito pop, muito, muito engajador. Quebrando o Tabu nasceu do documentário Quebrando o Tabu, do Fernando Grosten. A página, um documentário sobre a guerra às drogas. A página do Quebrando o Tabu foi criada para fomentar a discussão em torno desse assunto e para estimular, né, que as pessoas fossem assistir o filme. E isso aconteceu.
né? Isso aconteceu, o filme foi um sucesso, porque teve, né, tinha muita gente muito bacana envolvida, um trabalho muito lindo do Fernando. E corta para 4, 5 anos depois, o Guilherme Melles, que trabalhava lá na produtora com o Fernando, encontrou essa página e eles decidiram reativar a página e começar a postar sobre o assunto cannabis e drogas, e guerras às drogas, e liberação, e como é em outros países, e países onde isso, onde a maconha, o impacto social da maconha liberada, e assuntos periféricos em torno disso. E por 3 meses o Gui fez isso, postando, e ele começou a entender que ele estava falando mais do mesmo para as mesmas pessoas, quando ele teve a ideia genial de propor uma nova conversa. Ele reavivou essa comunidade que estava adormecida. E quando ele propôs um assunto, acho que era sobre legalização de aborto, a comunidade acordou. E foi interessante, né? Porque assim, o que ele achava é que ia ser todo mundo abraçar essa conversa e falar assim, opa, esses maconheiros aqui são contra a legalização do aborto, olha que coisa estranha e divertida. Então todo mundo quis começar a conversar sobre isso. E começaram a chamar pessoas para participar da conversa, a caixa de comentários virou um grande fórum de debates e o Gui surfou essa onda. E era basicamente Facebook. Era só o Facebook. E ele começou a fazer isso e foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele entendeu que ele estava gostando muito de fazer aquilo, de engajar as pessoas nesse tipo de conversa, ele fez um financiamento coletivo e conseguiu levantar um dinheiro para que ele pudesse focar só nisso. Saiu do emprego dele, ficou 1 ano fazendo só a página do Facebook do Quebrando Tabu. Porque nessa época ele era um community manager, na verdade. Ele só gerenciava, gerenciava. Fazia uns posts. Exato. É o que ele fazia. Captava, Curadoria. Fazia uma curadoria do que poderia ser interessante para levar na discussão. Exato. E já tinha uma pessoa de vídeo colada nele desde o começo, porque ele tem esse DNA de produção audiovisual, né? E o próprio Fernando, da onde vem essa história. Então o Gui, quando ele levantou esse dinheiro, focou só nisso, e quando ele focou, ele cresceu a comunidade, a página para 4 milhões de seguidores, sei lá, 6 milhões de seguidores, não sei. E foi nessa época, quando ele estava nesse tamanho mais ou menos, a Spray é sócia do Guilherme no Quebrando Tabu. Eles estavam conversando em como é que a gente cresce a partir daqui. Até esse momento, o Quebrando Tabu vivia, então, basicamente de doações de fundações e organizações como a Open Society, a Oak, e uma grande fundação estava muito interessada em fazer um aporte significativo de apoio a empresas de mídia independente que estivessem fazendo um trabalho de segurar o discurso de ódio, a onda de conservadorismo que estava avassaladora, e uma tentativa de desbipolarização, se é que era possível isso, né? E entenderam que o Quebrando Tabu estava fazendo esse trabalho. Isso foi recente? Isso foi recente, isso tem 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos. E aí eu fui para o Quebrando Tabu para fazer esse trabalho de configurar uma organização de uma página, não porque foi a Luminete nos falou, que é essa Omidyar, do Pierre Omidyar, fundador do eBay. Fernanda, não vou colocar dinheiro numa página no Facebook. E a Spray já tinha a intenção de configurar uma empresa, né? De fazer uma empresa do Quebrando Tabu, e o Guilherme também. E eu fui para liderar esse processo. Você foi fazer o planejamento da publicidade da empresa. Exatamente. Aí onde todos os universos se encontram. Queria que você falasse um pouco sobre essa entrada da Spray. O que é a Spray, a produtora, e dessa entrada, como foi essa entrada? A Spray é a produtora do Fernando Grossin Andrade. O Fernando é um dos sócios. São 7. A Spray, ela é Spray Media hoje, né? Fez uma evolução de conceito, e embaixo da Spray Media tem a NWB, que tem canais, né, imensos, como Desimpedidos, Acelerados, a Spray Content, que tem Spray Filmes, entretenimento, com projetos de entretenimento como Carcereiros, o Wabe, filme do Fernando. Tem uma área de branded, que faz projetos de branded, e o Quebrando Tabu. O Quebrando Tabu é uma empresa independente, não é um departamento, é uma empresa. A Spray é sócia? A Spray é sócia do Quebrando Tabu.
sócia majoritária do Quebrando Tabu, e eu e o Guilherme. E aí o Quebrando Tabu atua de forma independente da Spray, faz os seus projetos. Isso, e aí mas com muito alinhamento, né? Assim, é muito independente porque os sócios são muito bacanas, assim, muito bacanas. E entenderam muito rapidamente a minha proposta, lá o meu trabalho e muita confiança. E a gente tem encontros de alinhamento e vamos tocando o projeto. O Quebrando Tabu hoje vive né, com receita vinda de projetos comerciais, que a gente começou a fazer parcerias estratégicas com marcas desde o ano passado, um ano e meio mais ou menos, e do financiamento dessas fundações, dessas organizações. Faz um ano mais ou menos que o Quebrando Tabu faz projetos comerciais com empresas. Como que é essa seleção de empresas? Né? Boa. Você faz com todo mundo? Tem coisa que você não aceita? Como que é essa... Porque, querendo ou não, você precisa pagar, você tem sócios, né? Você precisa pagar as contas, precisa contratar profissionais, como que é? Sim, então, um passinho antes, né? O Quebrando Tabu se configurou como uma empresa, uma SA que visa o lucro, mas que tem um bottom line duplo, que é você visa o lucro e o impacto. São os dois grandes objetivos que nos orientam e foi um modelo que me interessou nessa conversa toda, né? Então, enquanto tem as fundações apoiando o fato de que o Quebrando Tabu faz a curadoria, criação, produção, distribuição de conteúdo relacionado a direitos humanos, justiça social, liberdades individuais, e isso é o nosso projeto editorial, isso é a nossa razão de ser. Para isso a gente vive, existe, para isso tem equipe que vai lá todos os dias e bota o conteúdo na rua. Existe um movimento, né, sim... Porque a conversa sobre as causas, o engajamento, a necessidade de impacto, de fazer uma diferença no mundo, virou muito fundamental para as marcas quando as marcas descobriram que isso virou fundamental para as pessoas. Né? Então, assim, como as marcas precisam engajar em conversa com as pessoas, e essa é a conversa que as pessoas estão querendo ter, e as pessoas estão tendo essa conversa no Quebrando Tabu, é uma lógica muito natural, né, que se olhe para o Quebrando Tabu como um lugar interessante para você estar participando dessa conversa. Isso tudo posto. Foi uma conversa difícil, uma decisão difícil. Como é que a gente... né, porque qualquer marca que venha fazer parceria com a gente tem que entender que a primeira coisa que a marca quer é vender. Tem objetivos que são antes, mas assim, as marcas estão legitimamente se envolvendo em causas, tanto que é emblemático que a primeira marca que nos procurou foi a Ben & Jerry's. E a Ben & Jerry's nos procurou para que a gente fizesse um trabalho de divulgação do Me Representa, que era uma plataforma de estímulo ao interesse pela... a valorização da diversidade na política, e eles tinham um aplicativo de match, então, que era feito principalmente para eleitores e candidatos negros, mulheres, LGBT. Então, eles nos procuraram para a gente ajudar a avançar essa pauta da importância da diversidade na política e para a gente promover o Me Representa, que era essa plataforma, essa ferramenta. E eu lembro que a gente desenhou uma estratégia linda de divulgação disso, de como inserir isso na conversa e lá na pauta do Quebrando Tabu. E tinha, entre as ações, tinha o desenvolvimento de um filme, e no filme a gente fechava mencionava Ben & Jerry's, e eles falaram, não é sobre Ben & Jerry's. O interesse da Ben & Jerry's é avançar esta pauta, essa conversa. E me deixou bem chocada aquilo, assim, e bem esperançosa e feliz. Não que eu não acho que as marcas tenham que aparecer, eu acho que até tem, porque eu acho que dá exemplo para outras e inspira e... alavanca. E aí o Rodrigo Santini, que é a pessoa essa pessoa de impacto, ele é diretor de impacto social na Ben & Jerry's, ele é genial. O Rodrigo deu super certo o trabalho, teve o maior engajamento de todas as iniciativas que eles fizeram nessa conversa, foi no Quebrando Tabu, e isso fez com que aí a gente fechasse um contrato, um projeto para todo o ano de 2019, para outros projetos e outras iniciativas que eles apoiam. Então esse foi o nosso primeiro projeto, que foi muito maravilhoso. E que ano para falar disso, né?
É o melhor ano possível. E uma marca em política, né? Porque, assim, é talvez a conversa mais difícil de uma marca ter. Ter um posicionamento político. Ter um posicionamento político que é um posicionamento... Não é partidário, é político, não né? é partidário. Tudo é político, então, assim, é difícil sair dessa conversa. Mas as marcas, elas têm avançado nessa discussão, né? Elas têm tido posicionamentos que até então elas não decidiam ter. Sim, principalmente em pautas identitárias, né? Que é um lugar onde a treta é menos complicada e dá para a marca se engajar e se envolver sem grandes preocupações, eu acho. De perda de desgastes e perda de equity. Com essa polarização política que a gente vê aflorada no país hoje, você acha que o Quebrando o Tabu fica só de um lado? Que as pessoas acreditam que o Quebrando o Tabu fica só de um lado ou não? Acho que não. A missão do Quebrando o Tabu é levar a conversa sobre os direitos humanos para cada vez mais audiências. E o jeito da gente fazer isso é conversar sobre assuntos que são bem complexos, espinhosos, difíceis de conversar, como controle de armas, por exemplo, LGBTfobia, violência contra a mulher, de um jeito leve, pop, engajador. Falando isso parece estranho, né? Mas assim, a gente assim, de alguma forma deu certo, porque são 15 milhões de seguidores, né, entre todas as plataformas, um dos maiores engajamentos do Facebook brasileiro. O conteúdo passa por 100 milhões de timelines toda semana falando disso. Em 2017, a gente fez um trabalho super legal com a Mutato, que é a nossa agência. E a Mutato nos ajudou a entender como a gente era percebido e a desenhar o nosso território e a ter clareza do nosso posicionamento, porque a gente sabia o que a gente era, a gente sabia o que a gente queria fazer, a gente tinha clareza dos nossos valores, da nossa missão, mas era difícil explicar isso, sabe? Porque era muito novo. Então, assim, o que é? Produtora? É veículo? É consultoria? É uma ONG? É uma organização? É uma página no Facebook? É o quê? E aí a Mutato nos ajudou. E nesse trabalho, a gente descobriu que as pessoas usavam o Quebrando o Tabu para se informar e que esperavam do Quebrando o Tabu ouvir o outro lado. Saber, assim, ouvir que era importante, que compreendiam essa coisa da polarização, que queriam sim saber o pensamento do outro lado, mas através do Quebrando o Tabu. E a gente determinou, então, que 80% dos nossos projetos de conteúdo original são projetos para estimular o diálogo. Eu queria que você me contasse 2 projetos, 2 campanhas, 2 cases, 2 ações. Uma que você tem muito orgulho de ter participado, e uma que você gostaria muito de estar junto no momento da criação. Podem ser publicitários, fica mais fácil. Uma é um vídeo que a gente fez no começo do ano, em janeiro, sobre depressão. A gente notou que essa conversa estava aflorando muito em todas as frentes, quando a gente falava sobre qualquer assunto. E a gente fez um vídeo com um depoimento sobre depressão que... Foi um vídeo mágico, parece que as pessoas estavam querendo ouvir, conversar sobre aquilo, e o vídeo teve 41 milhões de views, 1 milhão de compartilhamentos, e o Quebrando Tabu, que era uma plataforma, uma página, um veículo social que falava sobre direitos humanos, justiça social e liberdades individuais, incorpora, a partir desse momento, questões que são muito inerentes, intrínsecas, importantes à natureza humana e que estão muito evidentes nesse nosso tempo, né, de muito desconforto existencial, que são as doenças mentais, depressão, ansiedade. Então, assim, o orgulho de ter trazido, a felicidade de ter inserido isso na pauta e hoje faz parte da conversa e está ajudando a estabelecer que depressão é uma doença e que pode, merece, precisa ser diagnosticada e tratada. A gente recebe as mensagens que a gente recebe lá são emocionantes, desde mudou minha vida, descobri que que eu não sou esquisita, que eu tenho depressão, até não matei meus filhos e me matei porque vi um vídeo do Quebrando o Tabu
e descobri que eu tenho depressão, que eu não sou louca. Então, assim, isso é muito potente para nós e nos emociona e faz com que a gente queira seguir ainda com essa conversa sobre doenças mentais por um tempo, explorar isso em suas interseccionalidades, em seus recortes. Isso é uma coisa. A outra era um outro projeto, é isso? Uma campanha. Uma campanha? Tá, vou te falar uma que hoje é bem presente na minha vida e que a gente resgatou ela outro dia. Que marcou a minha vida e que logo no começo da minha carreira, que foi a campanha do Carlinhos. Você lembra? Não. Acho que do Nizam, não lembro exatamente quem era a equipe envolvida, mas que era tinha 2 meninos num carrossel, assim, que falavam um texto lindo sobre o menino. E o texto todo era sobre um menino com síndrome de Down, enfim, começar a chorar aqui só de eu lembrar a campanha, mas essa é uma das campanhas, talvez a campanha mais marcante da minha vida, o que me fez querer ficar em propaganda, porque eu achei que eu ia ficar fazendo aquilo todos os dias da minha vida e não fiz nunca, né? Precisou 20 anos depois eu estar no Quebrando Tabu para fazer coisas nesse sentido. Valeu. Até mais, gente. Até semana que vem. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem de Renato Pezzotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potashev e coordenação de Juliana Carpanês.